Quão rude cruz se ergueu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal A Mensagem da Cruz. Hoje vamos falar sobre a graça da adoção, a graça de sermos filhos de Deus através de Cristo Jesus, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembrando, irmãos, esse canal é um canal criado para a divulgação da palavra de Deus, para que o nome de Jesus seja levantado mais alto e muitos venham conhecer quem são realmente em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Somos filhos de Deus, não somos órfãos, através de Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem e transmite essa mensagem no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 15, que nos diz a seguinte palavra: porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15 é um farol de liberdade e identidade em quem nós somos em Cristo Jesus. Em um mundo que nos empurra cada vez mais para uma escravidão do desempenho, da comparação uns com os outros, incessante aprovação, quem está ao nosso lado, aprovação humana, quando nós já tivemos a aprovação daquele que nos amou na cruz do Calvário. Muitos cristãos, mesmo ainda sendo salvos, e vivem debaixo da escravidão, do medo, das incertezas, da insegurança, da condenação, da autoinsuficiência e o receio do julgamento divino. Esse versículo realmente em Romanos 8,15 nos convida a rejeitar essa mentalidade legalista e abraçar a certeza da paternidade de Deus. Hoje o convite que eu vos faço, irmãos, é abraçarem a certeza da salvação, a certeza de que nós somos em Cristo Jesus. Somos feitos filhos através do sacrifício da cruz. A expressão que Paulo emprega, espírito de escravidão, remete a uma condição anterior à conversão, caracterizada pelo medo e pela condenação, e pela incapacidade de cumprir, muitas vezes, a lei, aquilo que está na palavra, muitas vezes nós não somos realmente capazes de cumprir. Em que Paulo apresenta o espírito de adoção, crucial para cada um de nós, o significado colocado como filhos, não apenas uma figura de linguagem, mas uma realidade jurídica e espiritual, onde Deus nos constitui seus filhos legítimos, com todos os direitos e privilégios. Este Espírito é o maravilhoso e doce Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que testifica que nós somos filhos de Deus na sua palavra. Em Romanos 8,16, a palavra testifica que somos feitos e há uma confirmação do Espírito Santo no nosso coração que nós somos realmente filhos de Deus, feitos filhos através do sacrifício da cruz do Calvário. A palavra Abba, Pai, o clamor Abba, Pai, é uma expressão de intimidade e confiança. Abba é uma palavra aramaica de um termo carinhoso e familiar para o pai. É uma expressão que as crianças usavam para se chegar aos seus pais com carinho. E o apóstolo Paulo enfatiza e aplica muito bem, porque é assim que nós temos que nos chegar ao nosso pai, com carinho, sabendo que ele nos ama, sabendo que ele nos perdoa as nossas falhas quando nós nos chegamos com o coração
limpos na sua direção, buscando a sua verdade, a sua direção, enfatizando. Essa palavra enfatiza a profundidade da relação. É o Espírito Santo que nos capacita a ter essa intimidade profunda com o Senhor, superando qualquer barreira cultural ou linguística. Essa é uma revelação pentecostal profunda que eu deixo a cada irmão no dia de hoje. O Espírito não apenas nos liberta do medo, mas nos introduz a uma comunhão filial tão íntima que podemos nos dirigir a Deus na mesma ternura que Jesus fez em Marcos 14:36. É uma manifestação de identidade em Cristo Jesus, identidade em Deus, em quem nós somos, o DNA, como a palavra diz em 1 João 3,9, que o Senhor colocou o seu DNA em nós. Ele diz que colocou a sua semente em nós, e semente é uma palavra, toda semente nós compreendemos que dentro da semente existe um DNA. Quando a palavra diz que fala em semente, está falando em DNA, e o Senhor coloca o seu DNA em cada um que crê e anda segundo a sua palavra. Nos garante segurança eterna. Mas como entender então como somos feitos filhos de Deus? Será que temos essa compreensão em toda a sua profundidade? Em João 3,16, a palavra de Deus nos é declarada de uma forma poderosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Repare que a palavra aparece Filho unigênito, único Filho de Deus. Jesus, único Filho com um propósito capaz de nos redimir com Deus, irmãos. Se voltarmos até a criação em Adão, em que compreendemos que Adão falhou na missão de replicar filhos de Deus, e a própria palavra nos mostra em Lucas 3 a genealogia de Jesus, e no final da genealogia de Jesus, ela termina no verso 38 da seguinte maneira. Irmãos, é importante a gente ler esse versículo para compreender qual o propósito de Adão, o propósito original. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Adão veio como filho de Deus para replicar filhos de Deus e não foi capaz de cumprir a missão. Ele falhou no seu propósito. Daí o Senhor envia-nos Jesus com o propósito de redimir toda a humanidade novamente. Jesus cumpriu esse papel, ele nos redimiu novamente. O Senhor, através do sacrifício da cruz, e esse canal, a mensagem da cruz, precisamente tem essa função de nos trazer a direção da cruz de Cristo nas nossas vidas a cada manhã, lembrarmos que foi através do sacrifício de Jesus que fomos novamente filhos legítimos de Deus. Em Romanos 8:29 vem a seguinte afirmação: porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus fez o primeiro. Repare a palavra no início, em João 3,16, ela diz unigênito de Deus. Aqui ela fala primogênito de Deus, o primeiro. Ele se fez nosso irmão mais velho para que nós pudéssemos ser feitos famílias de Deus através de Cristo Jesus. Palavra poderosa do Senhor que nos mostra que somos filhos de Deus e temos essa convicção, como em Hebreus 2:11 declara: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um só, por cuja causa não se envergonha, ele chama irmãos. O Senhor Jesus nos chama de irmãos. Por isso, irmãos, eu vos chamo também de irmãos, que somos família em Cristo Jesus, fomos todos adotados por Cristo Jesus, porque não podemos dizer que somos todos filhos de Deus, porque muitos não conseguem dizer, e nós vivemos um mundo aí fora e declaram, todos são filhos de Deus, declaram essa palavra, e realmente nas Escrituras não é verdade. A palavra nos mostra que somos todos feitos e viemos ao mundo concebidos em pecado através do primeiro Adão, através de Adão e através de Jesus. Nós somos sim feitos filhos de Deus. Até então nós somos criaturas de Deus. E a própria palavra o afirma, e vamos lá ler em João
que nos diz a respeito desse assunto que temos também que tocar. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, são feitos filhos de Deus aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, e não somente em discurso da boca para fora, mas também em atitudes, porque a palavra diz que não podemos da nossa boca confessar Jesus e o nosso coração não crer. Então podemos concluir e afirmar, com certeza somos filhos legítimos do Senhor Jesus. Mais que isso, sabemos que para a maior obra de amor que a humanidade conhece, através do amor de Cristo Jesus, sacrifício que não tem como ninguém superar, o sacrifício de morrer na cruz, para que nós pudéssemos todos sermos novamente reconciliados com o Criador. Eu me alegro de poder compartilhar a palavra da cruz com meus irmãos, e Deus possa vos abençoar grandemente e saber que vocês são filhos amados do Senhor. Ele entregou aquilo que havia de mais precioso, seu Filho, na cruz, a derramar o seu sangue precioso, para que o seu sangue viesse sobre a tua vida, sobre a minha vida, e nos trouxesse liberdade em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, no nome do meu querido, amado Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até